O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode tomar o seu lugar e abrir a sua Bíblia comigo em Salmos 46. No Salmo 46 também, para agradar aos dois, pode se assentar. Agora, eu não lembro a última vez que eu preguei a palavra do Senhor Jesus aqui com meu marido ali sentado. Confesso que estou nervosa. Eu já fico nervosa normalmente, agora com ele ali parece... Olhem por mim. Há quase um mês, eu acho, né, que eu já recebi esse comando, essa escala. E quando a gente, não sei se... Quem está acostumado a receber aquela mensagenzinha da Tal, né, que é a Tal que cuida pra gente da escala da oferta. Aí ela manda aquela mensagem: você pode ministrar a oferta tal dia. Já começa um radar, já ativa, né? O que eu vou pregar? Meu Deus, o que eu vou ministrar? Meu Deus, me dá a palavra, né? É muito engraçado que o pessoal da primeira fileira que tem esse sentimento tá falando: meu Deus, é assim mesmo. Então, quando o pastor falou: olha, dia 14 de agosto, tem que ter toda uma pré-agenda. Você vai ministrar a palavra. Eu já comecei a anteninha, um radar, falar: meu Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar? E é verdade que, na verdade, este tema está queimando dentro do meu coração desde um pouquinho depois que ele falou isso. E na semana passada, a palavra que ele ministrou tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Eu falei: amor, quase que é uma série, porque é uma continuação dessa verdade que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Então o tema de hoje é: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E eu queria ler com vocês Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujo correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Esse é o primeiro versículo e eu quero que você saia com isso dentro do seu coração. A palavra refúgio tem a ver com o lugar de abrigo contra o perigo. Ele é o nosso abrigo contra o perigo. E muitas vezes nós, como cristãos, temos a errônea impressão que quando nós nos convertemos, quando deixamos os maus caminhos e buscamos estar no centro da vontade de Deus, parece que a gente está imune a guerras, parece que a gente está imune a batalhas, a angústias, a perseguição, mas a verdade é que passa 2, 3 dias, você já percebe que você não está imune, que vai acontecer. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o nosso abrigo na hora do perigo. Ou seja, o perigo vai vir, mas você pode ter Ele como seu refúgio. Você pode ter Ele como a sua segurança, como a sua proteção. Ele é a nossa fortaleza, e fortaleza aqui pode ser 2 significados. A primeira é que ela é a nossa rocha, é onde nós devemos estabelecer a nossa casa, Ele deve ser o nosso alicerce. Mas também fortaleza é um lugar onde o exército fica
para proteger-se do mal e para atacar o mal. Quando nós estamos em Deus, além de sermos protegidos por Ele, nós podemos atacar o mal, tendo Ele como a nossa fortaleza. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso alicerce. Ele é também o nosso socorro bem presente. O auxílio divino, ele vem imediatamente quando nós precisamos. Por mais que muitas vezes a gente possa pensar, meu Deus, como está demorando. Tem até aquele ditado que fala erroneamente, Deus tarda, mas não falha. Eu quero te dizer que Deus nem tarda e nem falha. O que acontece é que nós caminhamos muitas vezes no tempo da nossa vontade e Deus não caminha no mesmo tempo. Deus, ele não responde às nossas orações no momento que nós queremos, mas sim no momento que nós precisamos. Ele é sim o nosso socorro bem presente. Esse socorro, ele já se mostrou fiel a nós, fiel aos nossos antepassados. Ele continua se mostrando fiel hoje e ele vai continuar eternamente. Quem precisa de socorro é quem está em perigo, é quem está numa guerra, é quem está numa batalha. Quem está na bonança não precisa do socorro. Então eu quero te lembrar que Deus é socorro bem presente quando você está no vale. Deus é socorro bem presente quando você está na tristeza. Mas também Deus é socorro bem presente quando você está na sua alegria, no seu momento de gozo, nas suas vitórias. Ele pode estar ao seu alcance. De qualquer maneira, nós vamos passar por guerras. De qualquer maneira, nós vamos passar por lutas. E nós temos duas opções de passarmos por ela: com Cristo ou sem Cristo. Eu vejo como se Deus, esse refúgio, fosse como se fosse um guarda-chuva. Se você puder imaginar um guarda-chuva te protegendo. A chuva vai cair. A chuva vai cair. Agora é uma escolha sua: estar debaixo desse guarda-chuva ou estar sem essa proteção. E às vezes a gente acha que a gente está caminhando com Cristo, estamos caminhando com a proteção, mas o nosso coração, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas motivações estão totalmente desviadas deste foco. E sim, estamos correndo atrás de suprirmos os nossos desejos e as nossas vontades. Você precisa escolher fazer dele o seu refúgio. Você precisa escolher fazer dele a sua base, seu alicerce e a sua fortaleza. Amém? Aí nos próximos 2 versículos diz catástrofes que podem acontecer, mas que a gente olhando fala assim, meu Deus, isso é impossível, né? Não precisamos temer, mesmo que a terra se mude, ainda que os montes se joguem no mar, ainda que as águas rujam, né, que haja tsunamis. Graças a Deus aqui no Brasil não tem essa catástrofe, nem teremos, amém? Mas ainda que tudo isso aconteça, nós não precisamos temer. Por quê? Porque nada saiu do controle das mãos de Deus. Nada saiu do controle, nenhum fio da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Nesses 2 versículos, ele cita aqui o salmista várias catástrofes que podem acontecer nessa terra. Mas ele nos alerta, não temeremos, assim como Paulo. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Paulo nos lembra também de várias situações que passaremos e como sairemos dela. Romanos capítulo 8, versículo 35. Olha as situações. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí ele continua dizendo que estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, todas as situações, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja na tribulação, seja na perseguição, seja na fome, seja na morte, seja na dor, seja no luto, Ele nos faz mais do que vencedores. Ele nos fortalece quando fazemos dele o nosso refúgio. Precisamos escolher estarmos nele e passarmos por isso com ele. Voltando para o Salmo 46, no versículo 10, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E eu fui pesquisar mais a fundo esse aquietai-vos que está aqui, e existe duas maneiras de nós interpretarmos, mas o autor do comentário que eu estava lendo nos conduziu à interpretação que eu acho mais coerente. A primeira maneira, aquietai-vos, é quando você vê uma criança e ela está assustada com uma situação e você fala assim: calma, calma, tá tudo bem, calma, tá tudo bem. E a outra situação é quando você vê uma criança dando chilique por uma coisa que ela não precisava estar dando chilique. Não sei se alguém já passou por isso, mas eu tenho uma filhinha, um filhinho. Você fala assim: chega, tá tudo bem. Aí ela dá um susto assim, né? Tá bom. E foi assim que o salmista deu essa entonação. Sabe quando Jesus falou para o mar: aquietai-vos, chega. É assim que muitas vezes nós precisamos. Chega de chilique, chega de apavorar, chega. Eu sou o Senhor dos exércitos e eu estou contigo. Eu sou o Deus de Jacó e eu estou contigo. Quando fala o Deus de Jacó, o que é para acontecer? Para nós lembrarmos, se Deus cuidou dos nossos antepassados, daqueles que vieram antes de nós, Ele continua nos cuidando. Então chega de piti, chega de chilique, para quieta a sua alma, porque Ele está no controle. Ele está no controle. Quando nós estamos vivendo uma situação, a gente só consegue ver aquilo que está dentro da nossa bolha. E a gente fica querendo interpretar dentro da nossa bolha. Deus, Ele não está vendo só você até hoje, até os seus 30, 35 anos. Ele está vendo a sua vida até os seus 100 anos. Ele já planejou e Ele já te disse: você será mais do que vencedora. Você será mais do que vencedor. Calma. Calma. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, e Ele vai ser exaltado na sua vida. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida, na sua história. Você está enxergando somente um frame, somente o trailer da sua vida. Deus já viu o filme inteiro. E quero te contar que no final você sai mais do que vitorioso. Tem gente que a vida parece que é uma comédia romântica, que só tem aquelas... E tem gente que a vida parece Grey's Anatomy. Quem assistiu sabe o que eu falo, que cada episódio morre um personagem. Ninguém gosta de Grey's Anatomy? Me dê um apoio. Quem gosta de Grey's Anatomy? Só eu! Mas é terrível. Mas tem gente que... É verdade. Até quando... Eu me lembro quando a gente se casou, né? Tava tudo lindo, tudo maravilhoso. Nossa, gente... Sério, eu realmente nunca passei por guerras, nunca passei por lutas profundas. Até casar, né? Porque daí você começa a ter boletos.
Aí a vida começa a ficar no hard nível, né? Você fala assim, nossa, cheguei no poderoso chefão. Tá, mas nem foi essa parte. Com 1 ano de casado, nós fomos fazer um check-up para ver como estávamos. O Aldo foi fazer o dele, que ele já sabia que tinha uns problemas. E eu fui fazer o meu. E quando a gente fez esse check-up, deu que eu teria muita dificuldade para engravidar. Quando eu estava fazendo ultrassom, a mulher perguntou assim, esse pessoal de ultrassom, me contem, eles fazem um curso para serem frios, né? Porque é pior que médico, eu nunca vi uma coisa na vida. Tá, mas fecha o parênteses. A mulher perguntou assim, você está querendo engravidar agora? Eu falei, não, 1 ano de casado, eu tô de boa. Que bom. Aí que deu uma vontade gigantesca de engravidar. Sei porquê, né? Mas aí eu falei, gente, aí eu cheguei em casa já chorando. Porque o Aldo também tinha recebido há 1 semana os exames que também teríamos dificuldade para engravidar. Eu cheguei chorando, eu sabia, a minha vida era muito perfeita, eu sabia que ia acontecer alguma coisa de ruim. E aí ele falou, calma, calma. Mas parece que tem gente que vive a vida comédia romântica. A minha vida era uma comédia romântica até que... Mas tem gente que passa por muitas lutas, muitas guerras. Mas quanto maior a guerra, maior é um milagre. Quanto maior a sua luta, o nome do Senhor será mais ainda glorificado na sua vida. Ali naquele momento que a gente teve esses resultados, a gente já orou, já colocou diante de Deus os nossos corações. Falou, Deus, essa situação seja revertida. E foi rapidamente, porque eu parei de tomar os remédios simplesmente para poder fazer um check-up mais verdadeiro, sem os hormônios. Não sei, a médica falou que eu parar de tomar para fazer... não devia. Graças a Deus parei. Parei de tomar, naquele mesmo ciclo, na próxima semana dessa notícia, nós engravidamos. Eu engravidei do Levi. E eu falei, meu Deus, esse testemunho foi rápido, né? Mas muitas vezes o testemunho ele demora, o testemunho ele não é o plano reto, uma linha planejada, tudo certinho. Tem vales e tem montes, tem tristezas e tem alegrias, mas essa é a vida. Enquanto nós estivermos neste mundo perecível, enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, vai haver dor, vai haver sofrimento. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Essa semana me perguntaram, acho que foi ontem inclusive, eu estava até estudando quando me perguntaram, pastor, o que fazer quando você acha que você foi escolhida para sofrer? Mas tem gente, a gente dá risada, mas tem gente que acha mesmo. Ai, certeza que quando falar entrar na fila da sofrência, eu passei 10 vezes. Nós precisamos entender que isso é antibíblico. Isso não existe. Isso não foi planejado por nós. Deus planejou para que vivêssemos uma vida vitoriosa. Não foi planejado para que você sofresse. Mas enquanto estivermos aqui na terra, vai haver decepções, vai haver angústias, vai haver tribulação. Mas podemos fazer dele o nosso refúgio, a nossa proteção. Amém? Que eu já continuei no versículo 11, quero retificar que o salmista dizia no final: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós precisamos lembrar, muitas vezes, a nossa alma, de que Ele está conosco, de que Ele é o nosso refúgio. Meu pai sempre conta uma história de que uma vez, meu avô tinha seus 80 e poucos anos, 80 e poucos anos, ele está hoje com 101, vai fazer 102 em fevereiro, firme e forte, Oliveira, Aroeira. E ele estava com seus 80 e poucos anos na casa dele. Meu pai chegou lá e viu que ele estava angustiado, estava com o coração preocupado. Meu pai perguntou: o que está acontecendo?
Ele falou, estou preocupado com as finanças, estou preocupado se vai faltar provisão. E meu pai falou assim, quantos filhos o senhor criou? Ele falou, 7. E como estão todos esses seus filhos hoje? Estão todos bem? Tem sua estabilidade financeira? Não falta provisão? Então, se Deus não deixou faltar até hoje, por que você acha que vai começar a faltar agora? Meu pai levou meu avô ali a fazer um exercício de trazer à memória aquilo que dá esperança. Quando nós estamos passando por angústias, olha para o seu redor, olha para o seu passado, olha o que Deus já fez, olha os pequenos milagres que você já experimentou. Muitas vezes no meio da guerra a gente não consegue nem enxergá-los. Então quero te convidar, quando acontecer um pequeno milagre ou um milagre gigantesco, anote. Pega o seu celular, um bloco de notas, escreve os milagres que Deus já fez, os livramentos que Ele te deu, que você sabe, além daqueles que você nem sabe que você teve. Quando essa angústia chegar no seu coração, porque vai chegar, busque ler, busque lembrar daquilo que Ele já fez, e aquele que fez continuará fazendo. Amém? Lamentações capítulo 3, versículo 21. Eu quero ler essas declarações para que você possa encher o seu coração de fé. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, e diz a minha alma, portanto, nele esperarei. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Quando estiver angustiada a sua alma, faça essas declarações. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Grande é a tua misericórdia. A minha porção é o Senhor, por isso nele esperarei. Encha a sua alma de esperança, mesmo que você esteja passando por angústias e tribulação. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 121. Salmos 121. No versículo 1, diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita. O Senhor não te molestará de dia, nem a lua de noite. De dia o sol não ferirá a tua cabeça, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. E no versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. De onde me virá o socorro? É daquele que me guarda. Nesse capítulo, o salmista colocou 6 vezes a palavra guardar,
que vem da palavra hebraica chamar, que quer dizer guardar, proteger, preservar, vigiar, cuidar, manter em segurança. Ele é o nosso guardião, Ele é aquele que vigia a nossa vida, Ele é o nosso pastor. Seja ao acordar, seja ao dormir, seja ao sair, seja ao voltar, Ele está guardando os seus passos, Ele está vigiando a sua vida, livrando o seu pé do mal. É Ele quem te guarda. E aqui o salmista fez a comparação, aquele que fez os céus e a terra, Ele que te guarda. Existe pessoa melhor, existe ser melhor para cuidar de nós, a não ser aquilo que tudo criou? O nosso Criador, Ele está ao nosso lado. Ele nos dá a mão e fala: filha, eu vou passar com você nesta guerra. Ele te diz: filho, vai doer, mas eu estarei contigo. Eu estarei cuidando de você. Eu estarei cuidando da sua alma. Eu sou o seu pastor e não vou deixar faltar nada na sua vida. Mesmo que você passe por vales, ali eu estarei. Mesmo na bonança, ali eu estarei. Ele está guardando a sua vida. Ele está guardando a sua alma. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Por muitas vezes nós não conseguimos nem elevar, nem levantar a nossa alma, nem abrir os nossos olhos de tanto temor, de tanto medo das situações e das guerras da vida. Mas o Senhor te convida a levantar a sua cabeça e enxergar que Ele está no sublime trono. Ele não saiu do comando, Ele está cuidando de você, Ele está guardando a sua vida. Eu me lembro uma vez que quando eu estava morando em Dallas, no CFNA, estudando, meu pai foi me visitar e o carro que eu tinha, você precisava travar, não sei se vocês sabem, né, a geração cringe aqui, mas a geração TikToker, o carro que eu tinha que travar por dentro. Quando eu ia sair do carro, eu travava por dentro, e saía e fechava a porta, e o carro estava trancado, certo? Porque não tinha pipipi, alarme. Então, eu travava ali na porta da frente, travava as duas portas, eu ia falar todas as portas, as duas portas. E aí, um dia, nós estávamos a 40 minutos de onde eu morava, estava uma chuva torrencial, uma chuva muito forte, que eu falei: meu Deus, vai cair o mundo. A gente chegou no lugar que a gente ia, eu falei: meu Deus, eu não posso pegar muito tempo dessa chuva, tem que ser muito ágil. Eu fui tão ágil que eu saí do carro, travei a porta, pá, fechei. Quando eu fechei, a chave estava dentro do carro, o motor ligado, o para-brisa, assim, ó, porque tava chovendo muito, então tava assim, ó. Aí eu, deu ruim, ai, deu ruim. Jesus, eu gelei, falei: meu Deus, tá 40 minutos daqui a chave reserva, o que a gente vai fazer? Aí eu e meu pai entramos, assim, acho que era numa loja de donuts, aquela Krispy Kreme, ou alguma coisa assim. A gente entrou e a gente ficou assim: meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Gente, sério. Chegou um carro, do nada, estacionou do lado do nosso carro. O cara desceu com um ferro na mão, colocou o ferro por dentro, assim, do vidro, abriu a trava, saiu, entrou no carro e foi embora. Ele não falou uma palavra. Até hoje a gente falou assim: não. O que foi isso? Eu nunca vi anjo, aquelas asas gigantes, douradas. Mas se isso não foi um anjo, está muito próximo de ter sido. Foi uma coisa mais chocante que eu já vivi assim. O socorro veio na hora que nós precisamos. Foi com certeza um momento sobrenatural no momento natural. Às vezes a gente acha que são os gigantes, os milagres. Mas são esses pequenos momentos que a nossa fé vai sendo reativada, reavivada. Ele é
o seu socorro bem presente. Isso não acontece só na vida da pastora, mas pode acontecer na sua vida também. Do nada a resposta veio, mas com certeza Deus estava nos guardando, Deus estava nos livrando. Amém? Eu queria concluir lendo com vocês Salmos 91. Hoje eu estou só dando um frio na barriga dos teólogos. Salmo 91. Eu quero que essa seja a sua declaração nessa noite. Então nós vamos ler juntos esses 2 primeiros versículos para que essa verdade possa pulsar dentro do seu coração. Amém? Aquele que habita no esconderijo... Vamos lá, gente, com fé. Faz de conta que vocês acreditam. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Novamente o versículo 2. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Mais uma vez, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Eu creio, Senhor, que Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Você pode se colocar de pé neste momento. Ele quer ser o seu abrigo, Ele quer guardar a sua vida. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Você quer estar dentro deste abrigo? Para estarmos dentro deste abrigo, precisamos amar a palavra de Deus, vivermos os princípios dEle, buscarmos a Ele. Mesmo que é tão lindo, né? Tão poético, ainda que a oliveira não floresça, que não haja fruto na vide. Mas trazendo para o nosso momento, ainda que não tenha o que comer dentro da minha geladeira, ainda que meu salário não seja suficiente, ainda que minha conta esteja no negativo, todavia me alegrarei. Ainda que eu passe por doenças, ainda que eu passe por luto, todavia me alegrarei. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o seu refúgio, é nele que você deve se fortalecer. Curve agora a sua cabeça. Ore para que o Senhor possa trazer o seu coração para habitar nele, para que Ele possa te guardar, te livrar, mas acima de tudo, para que você possa viver a vontade, o plano e os desejos do coração dele aqui nesta terra, em nome de Jesus.